Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do Área O. E hoje irei falar do caso do jogador de futebol que foi brutalmente assassinado. Brincadeira que acabou em assassinato? Tentativa de estupro? Sexo a três no qual uma das partes passou dos limites? Podemos observar que o caso ganha caminhos para um ótimo filme de suspense, no qual você sabe quem morreu, sabe quem matou, mas ainda falta a pergunta: qual foi o verdadeiro motivo pelo qual o assassino cometeu o crime? Bem, já vou falar sobre isso, mas antes, como todo mundo já sabe, está chegando a vinheta. Pessoal, como vocês estão acompanhando pela mídia, o jogador de futebol Daniel Freitas foi brutalmente assassinado por Edson Brits e provavelmente outros comparsas por supostamente ter invadido o quarto da esposa de Brits e tentar forçar uma relação sexual com ela. Pelo menos, esta é a versão que Edson Brits e os seus advogados de defesa estão apresentando. Claro que familiares e amigos de Daniel Freitas e os advogados que acusam Edson Brits não acreditam nesta versão. Eles afirmam principalmente que Daniel Freitas era um bom filho, um rapaz educado, um jovem que só queria aproveitar o que de melhor o futebol pode trazer. E também é claro que jornalistas que acompanham o caso começam a formular suas próprias teorias, com base nos fatos apresentados pelos advogados e pelo delegado responsável pela investigação. O problema é que, pelo menos para mim, a cada teoria apresentada aos berros pelos apresentadores de telejornais, algo não faz sentido. Sabemos que no dia do assassinato do jogador Daniel Freitas, estava rolando a festa de aniversário da filha de Edson Brits, Alana Brits, e que a bebida alcoólica estava liberada e sem miséria na comemoração. Aí, como todo mundo acompanhou, encontraram o corpo do jogador em um matagal. E começaram a aparecer teorias como assalto, vingança pessoal, ou Daniel estava devendo algo para alguém, entre outras coisas. Eis que vem a bomba. Descobrem que Daniel estava em uma festa de aniversário e que o seu assassino é o pai da aniversariante. E também descobrem fotos de Daniel na cama, ao lado da esposa do assassino, na casa do assassino e com o assassino em casa. Além de um texto que Daniel enviou pelo celular para um amigo, no qual diz: "Vou tentar comer a dona da casa". A partir daqui, vamos analisar cada teoria apresentada, como a tentativa de estupro dita por Edson Brits. Já fica difícil acreditar nessa teoria vinda da boca de um camarada que mentiu desde o começo do caso. Lembrando que o senhor Edson Brits não teve pudores de ligar para a mãe da vítima, dando os seus pêsames pela perda dela. Ah, mas a porta do quarto foi arrombada. Poderia lembrar alguns. Olha, gente, Edson Brits tem amigos policiais e, bem assessorado, ele poderia disfarçar a cena do crime. Fora que, se houvesse uma tentativa de estupro, como afirma Brits, todos no local iriam depor contra Daniel, sem precisar que os donos da casa coagissem as testemunhas. A versão mais recente
fala em sexo a três consensual e que existe uma testemunha afirmando que Edson Brits convidou o jogador Daniel Freitas para dentro do seu quarto, mas perdeu a linha quando o jogador de futebol resolveu tirar fotos ao lado da sua esposa, Cristina Brits. Beleza, vamos supor que o casal Brits fosse liberal e gostasse de uma diversão mais safada. Mas vamos supor que Edson Brits não quisesse que ninguém descobrisse sobre estas taras que ele e a mulher tinham. Não seria mais fácil o casal convidar o jogador para um motel e lá terem a liberdade para praticar um sexo a três, do que convidar o jogador para o quarto de uma casa cheia de convidados? E a tal testemunha? Ela ouviu o Edson convidar o Daniel para dentro do quarto para ambos transarem com Cristina? Esta testemunha estava dentro do quarto? Quais as provas que esta testemunha apresentou para que seu depoimento não fosse questionado? Aí vem a versão que, na minha opinião, é a mais provável. Daniel estava bêbado, viu Cristina, resolveu fazer uma graça e mostrar a arte para os amigos. Entrou no quarto de uma mulher casada, ficou tirando fotos e mandando texto para os amigos. A mulher acordou, se assustou com Daniel, deu um grito. Edson entrou no quarto e, quando viu a cena, partiu para cima de Daniel e, com a ajuda dos passas, deu uma surra no jogador e depois o matou. Pelo menos esta é a versão que eu mais acredito. E outra versão, baseada um pouco no que eu falei, é o Daniel está tendo um caso com a Cristina e neste fatídico dia Edson Brits descobriu tudo, chamou os passas, deu um corretivo no Daniel, o Daniel fez alguma gracinha ou falou mais alguma coisa, e aí Edson Brits e os seus passas resolveram matar o jogador. Eu também acreditaria nessa versão. Pessoal, eu não estou criticando ou pondo em dúvidas o trabalho do delegado responsável pelo caso. Esta é apenas a opinião de alguém que está acompanhando o caso e que, no achismo, observa que algumas coisas não batem. E mais do que isso, observa que nesta história não existe nenhum santo. Olhando para o lado do Daniel, muitos poderiam dizer que ele estava bêbado, ou acreditar na versão do sexo a três, ou até mesmo dizer que foi uma brincadeira de mau gosto de um rapaz que não estava em seu juízo. Primeiro, o cara bêbado, fora do seu juízo, conseguiu mandar fotos e textos para os amigos? Segundo, analisando o texto divulgado pela imprensa, podemos observar que Daniel se achava o gostosão das galáxias. Não se importou em deitar ao lado de uma mulher casada e não estava nem aí com o marido que estava no local. E para quem acha que isto foi apenas uma brincadeira de mau gosto, faça uma festa de aniversário para sua filha, suba para o seu quarto e veja na sua cama, ao lado da sua esposa ou do seu marido, um dos convidados. A verdade é que em qualquer evento, se o Daniel tivesse este pensamento de vou pegar aquela mulher e que se dane se ela é casada, provavelmente ele iria encontrar sarna para se coçar. Agora, vamos falar um pouco de Edson Brits, autor confesso do assassinato. Com todo respeito, mas na minha opinião, esse cara é um criminoso, mentiroso, dissimulado, que acredita que está acima das leis do país. Melhor, Edson Brits acreditava que era ele que ditava as regras do país. E eu estou dizendo isso com todo respeito. Se a reação de... Calma. 1, 2, 3. Se a reação de Edson Brits fosse dar uns tapas no jogador
e depois chamar a polícia ou expulsar o Daniel da casa dele? Vá lá. Até daria para acreditar, pois essa seria a reação de muitos homens. Agora, o cara, com a ajuda de outras pessoas, espancou um indivíduo, colocou este indivíduo no porta-malas de um carro, torturou, mutilou, matou a sua vítima, ameaçou testemunhas e ainda teve a cara de pau de ligar para amigos e para a mãe de Daniel, dizendo estar preocupado, pois o Daniel saiu da festa bêbado. E depois, para fechar com chave de ouro, deu seus pêsames quando encontraram o corpo do jogador. Um cara como o senhor Edson Brits tem que ficar na jaulinha, pois Edson Brits é um criminoso da pior espécie, covarde, metido a valentão, criminoso que depois quis ser um ombro amigo e que deu um ótimo presente para a filha. Quem não gostaria de ganhar isso no aniversário, hein? Ficar um bom tempo vendo o sol nascer quadrado. Só para finalizar o vídeo, seja lá qual foi o motivo para a morte de Daniel Freitas, é bom que todo mundo entenda que foram os atos impensados do jogador que resultaram na sua própria morte. E diferente da grande imprensa, que parece estar muito preocupada em limpar a barra do jogador, eu estou vendo o fato de um cara que foi convidado para uma festa de aniversário, encheu o tanque, viu uma mulher bonita e achou que seria o fodão se conseguisse ter uma relação sexual com ela, mesmo o marido dela estando no local. Daniel não merecia esta morte cruel, mas quando se pensa com a cabeça de cima, pode ter certeza que você evita muitos problemas para o resto do seu corpo. Como eu já disse, esta é apenas a minha opinião. Fique à vontade para concordar ou discordar dela. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Se você não gostou, as suas críticas podem me ajudar a melhorar. E não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do Área O. Pessoal, eu fico por aqui. Até mais nesta mesma área.